Passam 2 minutos das 15h30 e nós regressamos para a última parte do consultório desta terça-feira com a sua participação para que possa esclarecer as suas dúvidas relacionadas com dermatologia. 225083297 é o número de telefone que deve marcar, mas pode entrar em contacto connosco também através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Uma vez que falamos de dermatologia, pode até enviar uma fotografia com um sinal ou lesão que precise, na sua opinião, também aqui de uma segunda opinião ou que queira então ver analisado pelo Dr. Fernando Ribas, é médico dermatologista e diretor da Liga Portuguesa contra o Cancro do Núcleo Regional do Norte, a quem agradeço a presença. Muito obrigada, Sr. Doutor. Falamos então de cancro de pele na última meia hora e a Liga Portuguesa tem precisamente algumas atividades em marcha para, de certa forma, chamar a atenção para o cancro de pele e consciencializar as pessoas. Claro. É isso que se trata. Sim, isso é um papel da Liga. Repare que a Liga já tem 80 anos de existência. Sim. É uma organização que apareceu agora. Tem 80 anos e desde o princípio que se debate com esses problemas e é a sua função, digamos assim, por isso que ela também foi criada. Desde Portugal foi provavelmente dos primeiros países da Europa Sim. a iniciar estas campanhas e a detectar e a começar a falar sobre estes temas. Primeiro foi a Austrália, depois os Estados Unidos e Portugal, na Europa, foi provavelmente dos primeiros países a avançar com isto. E começou em 88 em Lisboa, no IPO de Lisboa, e depois, no ano seguinte, no IPO do Porto, Sim. e com a Liga Portuguesa contra o Cancro, onde também teve um papel muito ativo. Isso durou e fazíamos uma semana de diagnóstico precoce, de rastreio do cancro cutâneo e abordávamos estas questões do cancro cutâneo. A partir de 2007, a Liga criou mesmo uma consulta semanal Sim. de diagnóstico precoce. E gratuita, deixa-me dizer. E gratuita, e com voluntários, com médicos voluntários, e dirigida fundamentalmente à população de risco. A população de risco, que eram os loiros, pele clara, ruivos, com muitas sardas, com muitos sinais atípicos, história familiar de melanoma, enfim. E, portanto, pessoas com dificuldade de acesso aos serviços oficiais, ou que não tinham, enfim, ou que não tinham uma resposta atempada dos serviços oficiais, e, portanto, a Liga criou essa consulta e tem-se mantido, há 15 anos que se mantém essa consulta. Naturalmente, nesta altura do ano, nós insistimos mais, claro. Embora a Liga tenha uma atividade permanente durante todo o ano, junto com as escolas, com a formação, Sim. com a educação para a saúde, sobre estes temas, e todos os temas do cancro, é evidente. Mas dedicamos, nesta altura do ano, mais acentuadamente em relação à pele e aos cancros cutâneos. E é isso que nós estamos a fazer. E, portanto, nós dedicamos esta semana para fazer diariamente uma consulta de manhã e tarde de diagnóstico precoce de cancro de pele, pessoas que tenham algum problema, mas tem que ser por inscrição prévia. Claro. E temos também, vamos ter amanhã uma conferência online sobre este tema, dirigida a toda a população. Vamos criar um curso também, vamos fazer um curso de oncodermatologia orientada para os profissionais de saúde. Vamos também, enfim, contactar com a comunicação social e claro com a população em geral. Vamos ter uma corrida para a vida no domingo. Vamos também apresentar o que é que a Liga vai fazer durante esta época de verão, estival, esta época balnear. Portanto, há uma série de campanhas que nós temos sempre em atividade, mas que concentramos mais nesta altura do ano, insistimos mais nelas. Sem dúvida, e não quero mais alertar para todos os cuidados que devemos ter e, portanto, mais dúvidas, se ainda tiver dúvidas, pode também aceder ao site da Liga Portuguesa contra o Cancro, Exatamente, certamente está lá tudo explicado e todas as respostas. Sr. Doutor, podemos arrancar com esta ronda, então, de perguntas, e eu vou começar por um e-mail, porque há um telespectador que nos enviou 2 fotografias e diz o seguinte: muito boa tarde, a minha mãe tem 80 anos e teve há muitos anos um sinal negro no pulso esquerdo. Desde o ano passado que tem crescido para fora o sinal e ficou numa espécie de cravo. Envio então 2 fotografias para verem. Muito obrigada pelo vosso programa. O que é que o doutor acha que isto será? Portanto, vamos agora então passar estas 2 fotografias deste nosso telespectador, Paulo Pereira, que está a tentar pedir então aqui a opinião do seu doutor para... Pronto, este sinal não é um sinal muito bonito, como é lógico, não é? Se precisar de ver aqui melhor, precisamente, conseguir aumentar um bocadinho aqui. Portanto, não é um sinal muito bonito, mas é um sinal que, de facto, que chama a atenção e que exige, naturalmente, a observação por um dermatologista. Não pode passar disso, não é? Tem forçosamente que pode ser uma coisa benigna, mas atendendo à idade, ao tempo de evolução e este crescimento rápido, exige um tratamento. Tem que ser tratado, naturalmente. Portanto, quando há algo assim que cresce com esta evolução... Com esta evolução e com essa rapidez, primeiro, inicialmente, muito lentamente, e depois disparou. Exato. Portanto, isto obriga, de facto, a uma observação e um tratamento, porque isto, indiscutivelmente, não pode permanecer na pessoa, não é?
Sem dúvida, esse é o Tem melhor que recorrer a um conselho, então. dermatologista, sem Muito dúvida. bem, muito obrigada. Paulo Pereira também, muito obrigada por ter partilhado connosco estas fotografias e as melhoras para a sua mãe. Vamos então ouvir agora o Carlos Silva, que liga de Guimarães e tem 72 anos. Seja bem-vindo ao consultório. Ora, muito boa tarde. Muito boa tarde. Uma boa gosto de tarde ouvi-lo. para a senhora jornalista e uma boa tarde para o seu doutor. Muito obrigado. Ora, eu tenho um assunto para pôr ao seu doutor, que é o seguinte. Há coisa de, digamos, não tenho bem a certeza, meio ano, começou-me a aparecer, mesmo aqui a meio do nariz, uma bolazinha negra. Mas nunca aumentou muito, só que depois, a partir de determinada altura, quando eu me lavava, tomava banho, e ao limpar-me com a toalha, ficava um buraquinho nesse sinal e botava sangue. Ora, eu, ao ver isto, o que é que eu fiz? Dirigi-me ao meu médico de família e ele viu e disse, não há problemas, eu até lhe tiro isso fora. E o meu médico de família tirou-me isso, levei 3 pontos, mais ou menos, e ele disse-me, pronto, isto agora vai ser para analisar e depois vamos ver o resultado disso. Pronto, quando veio o resultado, ele chamou-me e disse-me, olha, isto é assim, não seja preocupado, é um carcinoma, digamos assim. Parece que foi isso que ele me disse, não é? E depois, passado pai um ano, tornou-me a voltar a aparecer-me o mesmo. Aparecia-me o tal buraquinho, botava sangue, ao lavar-me, ao limpar-me, mas depois parava. Eu, como ele me disse, para eu não me preocupar muito, deixei andar. Mas passado uns meses, fui ter uma consulta com um cirurgião e mostrei-lhe o resultado da análise. E ele viu e ele disse-me isto. Olha, isto é assim, isso é maligno. Como é? Você quer fazer uma cirurgia? Eu faço uma cirurgia, limpamos isso por uma extensão muito maior e tudo, e depois você vai ficar bem. E eu aceitei. O cirurgião fez-me essa cirurgia, pronto, e a verdade tem que ser dita. Até hoje, isto normalizou. Nunca mais tive esse buraquinho a botar o sangue. Pronto, estou bem. Agora, a pergunta que eu fazia ao seu doutor é o seguinte. Será que isto voltará novamente a aparecer? Isto já vai há uns 5 anos, 6. Não tenho problemas nenhum, sinto muito bem. Qual será... O que é que o Sr. Doutor me pode dizer sobre isto? Muito obrigada, Sr. Carlos Obrigado. Silva, por esta participação. Vamos ouvir o Sr. Doutor sobre este caso. Bem, naturalmente, quando começou a descrever, eu fui logo o que era. Pareceu-me logo pela descrição que não tive grande dúvida sobre aquilo que seria, o que iria aparecer. E, de facto, confirmou aquilo que eu suspeitava. Pela evolução, pela história que me contou. De facto, o que teve na segunda vez, a primeira vez removeu, mas não removeu a totalidade da lesão, removeu só uma parte da lesão e teve uma recidiva. Passado um ano teve uma recidiva. Pronto. E da segunda vez, provavelmente, fez a excisão. Isto chama a atenção por o seguinte, quando uma pessoa tem uma lesão deste género, obriga sempre àquilo que nós chamamos um follow-up, um seguimento, uma vigilância posterior. Que no caso do carcinoma basocelular existe sempre uma vigilância de 3 anos, pelo menos, porque pode haver sempre uma recidiva. No caso espinocelular, mais, e no caso do melanoma, para toda a vida. Portanto, esses tumores, uma vez removidos, existe sempre uma vigilância permanente. E tem que ser vigiado por o seu médico ou por um dermatologista, naturalmente. Claro. Não é? Pronto, aí houve assim uma certa confusão no diagnóstico e, portanto, quer dizer, não há que ter receio, não tem que ter medo, não vai morrer disso, quase de certeza absoluta, mas precisa ser vigiado e se haver alguma suspeita tem que ser alargada mais a margem. Aliás, na primeira vez provavelmente já deveria ter sido alargada, porque quando o exame foi feito, o médico que fez a análise, o anatomopatologista, provavelmente deveria ter dito se o exame tinha feito ou se tinha sido removido totalmente ou não. Isso provavelmente não foi feito ou não se conseguiu detectar e por isso é que a coisa teve essa recidiva. Muito bem. Sr. Carlos Silva, muito obrigada pela sua participação. As melhoras para si. Peço desculpa, Sr. Carlos, peço desculpa, não temos mesmo a oportunidade que temos ainda que ouvir outros telespectadores. Muito obrigada. Boa continuação e muito obrigada. Igualmente. Muito obrigada. Muito obrigada.
Vamos agora ao encontro da Maria Soares, que liga de Braga, tem 59 anos. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, menina. Olá, muito boa tarde. Um gosto de doutora. ouvi-la. Sim, qual é a sua questão, Dona Maria? Eu queria perguntar ao senhor doutor o seguinte. Eu, há um ano para cá, apareceram-me umas manchas brancas ao lado das sobrancelhas, no pescoço e ao lado dos lábios. E no pescoço. E nas costas das mãos. Eu fui à minha médica, ela não me soube dizer nada. Então mandou-me tomar vitamina D. E mandou-me pôr protetor solar. Só que isto cada vez está mais branco. Marcou uma consulta no hospital, também mais ou menos há um ano, nunca mais me chamam. Eu gostava de saber se o doutor me dá alguma solução para eu pôr nestas coisas brancas, mãe. Muito bem. Muito obrigada também, Dona Maria, por esta questão. A única coisa que eu tenho que dizer é que deve ir um dermatologista. Provavelmente trata-se de um vitíligo, que é uma perda de pigmentação em determinadas zonas da pele. O seu dermatologista terá que recorrer ao seu dermatologista e depois ele verá se é, se não é, se precisa fazer alguma biopsia ou não e orientará. Pois, mas é umas manchas brancas, não são escuras. Eu sei, Claro. eu sei. Por isso mesmo é que eu disse que era vitíligo. E, portanto, terá que ser seguida por um dermatologista que depois irá orientar, porque às vezes pode ter tratamento, outras vezes não tem, mas às vezes é necessário, de facto, tentar resolver o problema. Claro. Mas se for aquilo que eu suspeito, é apenas um problema estético também, não tem gravidade, aparentemente. Claro. Diga, Dona Maria, Mas rapidamente. continua a tomar a vitamina D, não? Desculpe, sem ter o diagnóstico, eu não lhe posso dar nenhuma opinião. Claro. É que eu fujo do sol, não é que eu não gosto de sol, mas continuo a tomar a vitamina D. Eu Dona sei- Maria, mas neste caso tem que marcar uma consulta, Tem que não ser é? o seu dermatologista, depois é que terá Pronto, de dar mas eu essa estou à opinião. espera há um ano de dermatologista Claro. e não tenho solução. Não, Claro que não sim. posso pôr nada para remediar. Até ter um diagnóstico, não é? Não posso aqui, através... Repare que nem sequer estou a ver as suas lesões, não é? Quer dizer, não posso dar doutora, nenhuma tenho- opinião, não devo dar nenhuma opinião sem ter Doutor, alguma gostei tanto certeza. de me ouvir conversar que eu sei que me ia dar uma solução. A esta distância, Dona Maria, é sempre difícil, não é? Já viu, os nossos médicos manchas especialistas brancas, estão é sempre uma coisa disponíveis para assim. nos ajudar e ensinar, de facto, partilhar o conhecimento que têm sobre os assuntos, mas fazer um diagnóstico é sempre difícil esta distância. É mais uma orientação. Foi um gosto ouvi-la, um grande beijinho para si, que corra tudo bem. Obrigada, Dona Maria, um beijinho, muito obrigada. Vamos agora ao encontro da próxima telespectadora. Duas boas-vindas à Fernanda Almeida, Liga de Vila Nova de Gaia, tem 62 anos. Seja muito bem-vinda. Estou, boa tarde. Olá, boa tarde. Tenho 54. 54. Quiseram-me fazer aqui uma partida. Bem-vinda, Dona Fernanda, antes de mais. Obrigada. Qual é a sua questão? E boa tarde Muito boa tarde. pelo consultório, que é espetacular. Muito É obrigada. o seguinte, eu há coisa de 3 anos, foram-me detectado um cancro portanto, eu tinha um sinal, uma coisa muito mínima, que eu sinceramente nunca liguei, só comecei a dar Importância. valor quando começou-me a dar comichão. Um sinal muito pequenino começou-me a dar comichão, eu fui à minha médica de família e ela tirou uma fotografia e mandou para o Hospital de Gaia. Portanto, passando 15 dias mandaram-me logo ao hospital e fui logo operada, tiraram-me um bocado na perna e disseram-me que ia para a análise e depois quando soubesse o resultado que me ligavam. Eu só sei que passando 3 semanas chamaram-me lá outra vez e tive que ser operada a segunda vez, fazer um buraco maior na perna porque era maligno. E eu queria saber o seguinte, portanto, eu desde aí ando sobregiada, simplesmente desde que fui operada, que já tive vários cânceres, já tive na tiroide, agora tenho na cabeça, mas desde que pode ser impressão minha, mas desde que eu fui operada, tem-me aparecido muitos sinais no corpo, e sinais mesmo, e tem-me aparecido principalmente no peito, aquelas, como é que eu ia te explicar, aquelas pedacinhos de parece carne, parecem aqueles sinais salientes, eu não sei o nome daquilo, mas pronto, tem-me aparecido imenso. E eu gostava de saber a opinião do doutor, o que é que eu ia fazer? Muito bem.
Dona Fernanda, muito obrigada também pela sua participação. O que tem que fazer é confiar no seu dermatologista. Tem que lhe mostrar essas lesões a ver se ele dá algum valor ou não, se tem algum significado ou não. Em princípio, pode não ter, provavelmente pode não ter, e é possível que não tenha, mas terá que o mostrar ao seu dermatologista. E presumo que está a ser vigiada, portanto, se teve essa lesão, seguramente está a ser vigiada. E, portanto, está entregue ao seu dermatologista e é isso que deve confiar. Deve confiar nele e fazer o que lhe vai irá orientar e lhe vai dizer. Doutor, mas uma coisa que eu já tirei esses tais sinaizinhos aqui do peito, eu já tirei todos com laser. Simplesmente eles voltaram todos a aparecer. Noutro local, mas voltaram todos a aparecer. Sim, mas isso pode acontecer. Isso é normal e há muita gente que tem isso. Sim. São fibropapilomas, são coisas inofensivas, benignas, não tem nada a ver, quase certeza absoluta, não terá nada a ver com aquilo que tirou na perna. Mas terá de ser tratada e vigiada e controlada, mais nada. Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Corra tudo bem consigo, Dona Fernanda. Um grande beijinho para si. Muito obrigada. Muito obrigada. Sr. Doutor, vou ler aqui um e-mail de uma telespectadora. Diz o seguinte: muito boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Porto Canal pela excelente programação. Muito obrigada por estas palavras. A minha questão é a seguinte: já retirei 2 carcinomas basocelulares no ombro, mas como é sabido, o acesso ao Serviço Nacional de Saúde para as consultas de dermatologia são de difícil acesso e desde que retirei então os carcinomas estou mais atenta a qualquer sinal que me apareça e por isso fico alarmada. Envio então 2 fotos para, se possível, o Sr. Doutor poder analisar. Muito obrigada. Sr. Doutor, não são de facto fotografias com alta definição, mas só tentar explicar a esta telespectadora se deve ou não consultar o seu médico dermatologista. Se teve já 2 carcinomas basocelulares, provavelmente está a ser vigiada, presumo. Ou deveria estar a ser vigiada, controlada, não é? Com alguma regularidade. Esta lesão não consigo ver aqui com pormenor o que é que se trata e, portanto, o médico que a operou deve recorrer aos seus serviços e mostrar-lhe estas lesões. Mas presumo que neste momento não parece nada especial, sinceramente. A nossa telespectadora diz que está a aguardar por uma consulta. Portanto, pronto, então é isso que deve fazer. Portanto, pode aguardar então, não é, para esta consulta? Não seja um ano ou 2. Claro. Ana Paula Monteiro, muito obrigada então por este contacto também, por partilhar connosco este seu caso. Vamos agora ao encontro do Herculano Barbosa, tem 91 anos e liga de Matosinhos. Senhor Herculano, muito boa tarde, um gosto de ouvi-lo. Boa tarde, obrigado. Olá, qual é a sua pergunta? Ora bem, eu fui operado no IPO, tiraram-me o baço. Eu agora depois tive aí... vieram os herpes às vistas. Antes tinha-me aparecido umas rodinhas aqui na cinta, brancas, e eu fui a um médico lá e mostrei-lhe aquilo, que aquilo fazia muita comichão. Diz ele, isto é a zona, isto é a zona. E deu-me agora já não sei, isto já foi há muito ano. Aquilo passou, mas depois começou a aparecer assim diversas coisas. E agora fui operado, não tenho o baço, tiraram-me o baço, e uma subrenal, uma coisa assim, eu nem sei bem como é isto. E agora o que tenho é, em qualquer lado, aparece-me muita comichão na perna, comichão em antepernas até, e umas vezes dá nas costas, outras vezes é no outro lado, sempre assim muita comichão, não sei como é que... Porque também foi, eu não sei, parece que já disse que tinha ver os herpes a uma vista, tapou-me a canala que mal dá para a outra. Ora bem, Sr. Herculano, vamos então, vamos tentar perceber, não vai conseguir. Está aqui algumas coisas na perna. Mas terá que ir ao seu médico para orientar. Não consigo daqui dar-lhe qualquer indicação. Sr. Herculano, tem que marcar uma consulta com o seu médico para ser observado. Pois o senhor, um médico qualquer, não me lembro quem foi, disse-me, você tem tudo, não falta nada. Eu disse, não, falta-me o baço.
Muito bem. Foi. Ainda por cima é tudo bem disposto. Que bom, muito obrigada. Ele viu o relatório e disse, você tem tudo, o que é que lhe falta? Falta um braço, disse lá, é verdade. Sr. Herculano, um grande beijinho para si. Não deixe então de marcar consulta com o seu médico para perceber o que é que o está a incomodar. Eu ainda faço a análise todos os anos à urina. Que diz que ficou um bocadinho do lado coisa do vaso. Muito bem. Sr. Herculano, muito obrigada pelo seu contacto. Continuação de uma boa semana para si. Muito obrigada, foi um gosto ouvi-lo. Obrigado também. Obrigado Sr. Doutor, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Sr. Doutor, mais um e-mail. Muito boa tarde. Acha importante e útil aplicar protetor solar antes de sair de casa diariamente e quando vamos para a praia? Muito obrigado, Margarida Nunes. Ora, muito bem, isso ainda é motivo de discussão. Porque, de facto, o protetor só é eficaz passado uns momentos, uns tempos depois de ser aplicado. E, portanto, para quem, de facto, não pode apanhar mesmo o sol, deve fazê-lo em casa. Portanto, deve aplicar o protetor solar em casa para quando estiver chegar à praia, ele estar ativo e, portanto, estar a proteger efetivamente. Simplesmente, muitas vezes isto também não é necessário de todo, na minha opinião. Porque uma pessoa, se tiver 10 ou 15 minutos exposto ao sol, mesmo que o protetor não esteja a ser eficaz durante esse tempo, não tem problema nenhum, porque a partir daí ele começa a ter alguma eficácia, não é? De qualquer maneira, o que eu tenho a dizer, de facto, é aquilo que já dissemos, quer dizer, o protetor solar não vai servir para proteger e para lhe permitir estar mais tempo na praia. Deve ser uma forma de proteger se for inevitável estar ao sol. Claro que sim. Pronto. Nesse caso, sim, deve usar um protetor solar. Agora, não pode usar protetor solar para estar mais tempo ao sol, nem isso é um fator de resolução de qualquer problema. A solução está em apanhar menos sol, ponto final. No caso das crianças, portanto, as horas da manhã, as primeiras horas da manhã são recomendáveis, as últimas da tarde também, mas também devem aplicar protetor solar? Depende do tempo que estiverem ao sol. Depende também, não é? Claro, é igual. Claro, se estiverem pouco tempo ao sol não precisam, não é? Agora, normalmente nas crianças não podem usar os protetores químicos, devem usar protetores físicos. Os protetores físicos normalmente os adultos não gostam porque são um bocado estéticos, metálicos, não é? Tem assim uma coloração que não é muito simpática. Mas as crianças não olham para isso e, portanto, claro. e enquanto que os protetores físicos não são absorvidos pela pele, portanto, fazem uma espécie de reflexão, a radiação bate e é refletida como se fosse um espelho na superfície da pele. Os protetores químicos não, fazem uma reação fotoquímica com a radiação, absorvem a radiação. E, portanto, pode haver alterações fotoquímicas que podem interferir com a pele. Por isso é que nas crianças não são aconselháveis fatores de proteção químicos, mas só físicos. Portanto, nas crianças devem ser usados protetores físicos, não tem qualquer problema, não são reabsorvidos, não afetam a pele. E sim, quer dizer, se a criança, mas também a criança pode apanhar um bocadinho de sol, que não tem mal nenhum, não é? Até por causa da vitamina D, não é? Da absorção. Sim, claro, mas sempre com conta, peso e medida. Quer dizer, claro. É como digo, é como o vinho do Porto, ou como o vinho, um copo faz bem, 3 ou 4 faz mal, ponto final. Claro que sim, portanto, com moderação. Em tudo, não é? Com moderação em tudo. Tudo na vida. Sr. Doutor, muito rapidamente, olá, muito boa tarde, chamo-me Sara Melo e gostaria de perguntar ao doutor a seguinte questão. Agora que chegou o verão e o calor, quando apanho um pouco de sol no dia-a-dia, nos braços, ao final do dia tenho imensa comichão, mesmo colocando protetor. O que é que me aconselha? Muito obrigada. Muito obrigada. Ora, muito bem, isso é muito frequente acontecer. Acontece muitas vezes nos primeiros dias de praia, nos primeiros dias, ou 3 ou 4 dias depois de apanhar sol, e há muita gente que faz essa reação ao sol. Não é? O que tem que fazer é apanhar pouco sol, usar o protetor solar nesse caso, sim, deve usar pouco do sol, e usar um creme hidratante, ou então, se a situação se mantiver, então tem que ir a um dermatologista para lhe dar a orientação que tem que ter a partir daí. Muito bem. Sr. Doutor, foi um gosto tê-lo aqui no consultório. Muito obrigada por partilhar connosco todo este conhecimento. Bom trabalho para si. Muito obrigada. Muito obrigado.